Por que que eu estou voltando para fazer a peregrinação de São Francisco de Assis pela segunda vez? Gente, neste vídeo eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a peregrinação, por que que eu estou voltando pelo segundo ano e também explicar um pouquinho para vocês como foi que eu conheci essa peregrinação e deixar vocês com gostinho de quero mais, porque a ideia, né, este canal aqui que eu tô criando agora, então esse é um dos primeiros vídeos que eu estou gravando. Então, caso você tenha interesse em saber mais sobre essa peregrinação, o Caminho de São Francisco de Assis, já peço para você seguir aqui a página, curtir este vídeo, ajudar, porque assim o canal vai crescer e outras pessoas também vão ter mais informação a respeito da peregrinação e eu também posso trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, sabendo que, né, as pessoas estão aí gostando do conteúdo. Se você tiver também alguma pergunta, alguma dúvida, aproveita para perguntar, porque aí eu posso criar vídeos com respostas, tá bom? Então, gente, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Meu nome é Gabriela Gasparim. Eu fiz a peregrinação de São Francisco de Assis em 2022, né, pela primeira vez. Eu fiz ela inteira, né, completa, assim, quando eu falo completa, é do maior ponto, né, de Florença até Roma. Então eu fiz ela, todo esse percurso, mas existem várias rotas para adjacentes, assim, né, paralelas que podem ser feitas, e é por isso que eu tô voltando agora em 2023 para fazer alguns trechos que eu não fiz da primeira vez, né? E na verdade eu ainda não vou conseguir fazer todos os trechos agora, porque eu estou voltando por mais 3 semanas, né? Agora em 2023. Em 2022 eu fiquei um mês, foram cerca de 30 dias, né? Fazendo a peregrinação. E tem realmente muitos, né? Muitos caminhos a serem percorridos ali na região. E é por isso que é tão fascinante, é por isso que eu tô voltando, porque eu quero completar aí os meus roteiros, né? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que eu fiquei sabendo, né, da peregrinação, porque ela não é tão conhecida, né? E na maioria das vezes, quando eu falo para as pessoas que eu fui fazer a peregrinação de São Francisco na Itália, todo mundo se confunde. Algumas pessoas até perguntam, mas é o caminho de Santiago? É Santiago de Compostela? Né? E até mesmo no começo, quando eu postei no meu Instagram algumas fotos que eu estava fazendo a peregrinação, algumas pessoas confundiam e achavam que eu estava lá fazendo a peregrinação de Santiago de Compostela. E aí eu faço questão de explicar que é completamente diferente. Na verdade, aliás, este é um vídeo que eu vou fazer para explicar, né, quais são as principais diferenças, né, das duas peregrinações, mas não é que é completamente diferente, mas existem muitas diferenças, sim. E, enfim, eu faço questão de explicar que não é a mesma, né, obviamente, e aí eu gosto de compartilhar, né, como é que eu fiquei sabendo, porque a maioria das pessoas também pega e fala, nossa, mas eu não sabia que existia essa peregrinação, nem conheço, né? Porque realmente ela é pouco conhecida. Agora ela está começando a ficar mais conhecida e esses novos caminhos estão se popularizando, né? O próprio site oficial, que se chama Via di Francesco, né, .it, então é um site lá da Itália, ele também tá com novas rotas. Então só para vocês terem uma ideia, do ano passado que eu fiz, em 2022 para 2023, eles já acrescentaram um novo trecho, um novo caminho ali dentro da região, né, que antes não tinha, né, e também acrescentaram uns links para alguns outros sites externos que também antes não existiam. Então realmente está crescendo, está começando a se popularizar mais, tá bom, gente? Eu fiquei sabendo, então, não foi assim, porque ninguém me falou que tinha feito, também não foi pela internet, foi de uma forma mais absurda possível. Eu estava lendo este livro aqui, que é a biografia do Francisco de Assis, escrita pelo escritor alemão Hermann Hesse. Ela é uma biografia, não é uma ficção, é um livro de história real, da vida mesmo de São Francisco, né? Ele obviamente, ele escreveu de uma maneira romantizada, como um romance, mas é baseada nos fatos reais mesmo. E eu tava lendo porque eu tinha me interessado pela história do São Francisco na época. Eu não conhecia praticamente nada, né? A não ser a imagem dele com os animais, assim, eu não sabia mais nada a respeito de São Francisco de Assis. Também não sou seguidora, não era uma fiel, nada disso, uma devota, né? Nada disso. E eu me interessei e resolvi comprar o livro, porque eu gosto muito de ler, me interessei pelo assunto, resolvi ler. E aí, quando eu comecei a ler, logo no início do texto, né, do Hermann Hesse, apresentando, né, um perfil do São Francisco de Assis, eu já me encantei logo de cara, né, porque ele falava assim o quanto
que o São Francisco era um ser realmente iluminado, né? O quanto que ele era um completamente desapegado a questões da igreja na época, assim, católica, aquela coisa de poder, ou que ele realmente tinha promovido ali uma grande transformação, e que era uma alma que realmente, né, uma alma, nome de forma de dizer assim, né, mas um ser, né, um ser humano que realmente impactava e trazia aí, né, inspirava todas as pessoas ao redor pela pureza, né, e do seu propósito, da sua verdade, né, pela verdade que ele vinha trazendo para todos nós, para todas as pessoas. E eu fiquei encantada, fiquei curiosa e fui lendo. E conforme eu fui lendo a história de São Francisco, né, que depois também outro tema para outro vídeo que eu vou gravar contando a história de São Francisco, eu fiquei aqui interessada quando fui curiosa quando ele contou no meio do livro que o São Francisco tinha um trecho que ele tinha feito, né, na época que ele vivia lá na região de Assis, na Itália, né, ele queria, né, que a ordem franciscana que ele já havia criado na época, então ele já tinha seus irmãos franciscanos que o acompanhavam, ele gostaria que fosse reconhecida pela Igreja Católica, né, porque naquela época para ele era muito importante, porque ele realmente, né, pensando no contexto de São Francisco, ele, né, vivia ali na Itália, né, no ano mais ou menos entre ano 1100 e 1200, né, ele, naquela época a igreja era, né, a igreja católica era aí uma grande instituição, né, para as pessoas que procuravam aí acesso à sua espiritualidade, à sua fé, né, a conexão com Deus e tudo mais, né, que é o que naquela época vigorava. Então ele rompe um pouco com esses padrões, trazendo aí um retorno mesmo, né, à essência do que o próprio Jesus Cristo dizia, de uma vida simples, né, de você se conectar com o seu interior, e que naquela ocasião, né, ele até trazia então ele usava trajes muito simples, aquela corrente, aquele cintinho, né, cordão que amarrava, tudo de material super simples, e ele queria que fosse reconhecido então tanto isso quanto as suas regras, né, as regras franciscanas fossem reconhecidas pela Igreja Católica. E ele foi caminhando então da região de Assis até Roma com os seus irmãos para pedir essa autorização do Papa, né, para o Papa. E esse caminho, quando o Hermann Hesse escreveu isso no livro, eu fiquei curiosa, porque eu pensei, nossa, será que esse caminho que ele fez ainda existe? Será que tem uma demarcação? Né? Eu fiquei curiosa e procurei na internet, né? Dei um Google lá. E aí veio o site, então, da Via de Francesco, logo apareceu, né? A primeira busca que eu dei apareceu e eu fui lá, cliquei, e aí eu descobri que existia essa peregrinação. Só que um detalhe muito importante, que eu também já falei no primeiro vídeo que eu gravei aqui sobre a peregrinação, é que ela não se trata necessariamente desse caminho feito pelo Francisco de Assis naquela época, muito pelo contrário. Na verdade, ela pega um trecho muito maior, né, que vai de Florença até Roma, passando sim por Assis, mas ela vai fazendo percursos, né, as trilhas, elas percorrem ali cidadezinhas, né, vilas, vilarejos, que o São Francisco de Assis onde ele esteve, por onde ele passou, por onde ele pregou. Então são cenários, né, os palcos das cenas de destaque na vida dele, né, tanto que um deles é o Santuário de Laverna, que fica numa montanha, que é para onde ele ia quando ele queria meditar durante um período da vida dele, né, quando ele queria ficar sozinho, contato com a natureza. Então as regiões ali onde foram construídos mosteiros, eremitérios, igrejas, né, enfim, estabelecimentos, instituições religiosas aí em homenagem a ele ou para ele na época que ele ainda era vivo, né? Então todo o percurso é feito nessas cidades, por essas cidades onde ele viveu, né? Incluindo obviamente Assis, né? E os arredores ali, e indo depois para Roma, realmente onde ele fez esse percurso, mas não só por isso, mas porque também Roma, né, é como se fosse ali na época, né, e ainda hoje, né, a sede da Igreja Católica, e naquela época ele fez essa trilha, essa peregrinação, mas a Via de Francesco é muito mais do que isso, tá, gente? Então, resumidamente, esse foi o motivo pelo qual me interessei. E aí, na época, quando eu comecei a pesquisar, eu não encontrei tanta informação disponível, muito menos em português. Acho que eu encontrei uma ou outra pessoa que falava a respeito, e eu tive que aprender tudo sozinha como fazer. Eu fui sozinha, né? Eu comprei um guia de viagem, um livro, baixei, né, no Kindle, porque também não tinha em português, então baixei uma versão em inglês, né, de um livro,
e vi como é que o escritor, no caso o Sandy Brown, né, eu já falei dele também no primeiro vídeo que eu gravei, como que ele tinha feito, e fui aprendendo assim, fui vendo como fazer. E aí, gente, por que eu tô voltando agora, né? Eu tô voltando porque realmente eu me encantei muito pela jornada. Então, em 2022, em setembro, eu fiz lá os aproximadamente 550 quilômetros, né? Saindo de Florença e chegando até Roma, né? Então, foram aproximadamente 27 para 28 cidadezinhas que eu passei, porque teve dois dias que eu parei, né? Então, teve 2 dias que eu fiquei em Assis parada e um terceiro que eu fiquei em Laverna. Então, fora isso, todos os dias foi uma cidadezinha nova, né? E todo esse percurso eu também pretendo ir falando nos vídeos aqui do canal, né? E mesmo assim, eu não fiz todos os trechos. E é por isso que eu tô voltando, porque assim, por exemplo, né, agora eu tô indo novamente e eu vou começar novamente em Florença, mas no primeiro trecho, que é de Florença até o Santuário de Laverna, que é esse santuário onde o São Francisco de Assis ele ia quando ele queria meditar e ficar sozinho, que é no topo da montanha que eu falei, né? Então desse primeiro trecho existe tanto um percurso que pode ser feito por cima quanto por baixo, que são 6 etapas, né? São 6 cidadezinhas, ou por baixo, que são outras 6, que dá pra dar uma encurtada, né? Quem tiver um pouco mais experiência pode fazer em 5 ou até 4, que eu pretendo fazer agora quando eu for, né? Que aí eu caminho um pouco mais por dia, pulo uma outra etapa, tá? Então, eu vou voltar, então, da primeira vez eu fiz por cima e dessa vez eu vou fazer por baixo, né? A mesma coisa mais pra frente, isso acontece em alguns outros momentos, né? Nessa etapa por baixo tem ainda outras cidades que dá pra ir conhecendo ali embaixo, ainda a continuação da Via de Francesco, que eu vou fazer, que da primeira vez eu não fiz, né? Uma delas, por exemplo, que eu vou visitar desta vez é a cidade de Caprese, que é, né, enfim, conhecida porque Michelangelo viveu lá. E eu na primeira vez não fui, porque eu ia ter que desviar muito o meu caminho, que eu tava fazendo uma linha mais pra cima, né, na região mais de cima, assim, e eu teria que desviar, e ia levar muito mais dias pra isso, e eu já tava com um roteiro que já durava 30 dias, né, então eu não tinha como fazer esse desvio, ia ser muito cansativo pra mim, e ia fugir do meu roteiro. Então desta vez eu tô voltando pra fazer, né. E aí também tem alguns trechos mais pra região já próxima a Roma, que é a região do Lázio, né, que essa região também tem algumas rotas que eu encurtei, que eu acabei não fazendo, que não é que eu podia ir reto, mas poderia também ter feito assim, para pegar algumas outras cidades que também possuem alguns monumentos, algumas igrejas ou alguns lugares por onde São Francisco esteve, que eu acabei não indo da primeira vez, né? E dessa vez eu vou fazer essas rotas, né? Então é por isso que eu tô voltando, né? Se você ficou curioso, inclusive, por saber todas essas cidades, eu vou gravar. A ideia, gente, é que o canal cresça, que eu tenha mais vídeos e que eu, aos poucos, né, eu consiga ir falando tudo a respeito da peregrinação, porque realmente eu conheço muito, eu li muito a respeito, né, eu entendi muito da história de São Francisco de Assis também para poder fazer a peregrinação. Então a minha ideia é começar a compartilhar todo esse conhecimento, né, que eu adquiri como peregrina, tá bom? E esse canal é para isso, então eu espero de verdade que, né, esteja sendo útil. Se você gostar, se você puder curtir o vídeo, seguir a página, como eu já, né, falei, e fazer perguntas, né, para que eu possa entender mais ou menos como é que eu posso ajudar, eu agradeço muito. Então, obrigada e até os próximos vídeos, que tem muito conteúdo ainda que eu vou compartilhar por aqui.